Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como é que faz um gráfico 3D no Origin. Então, para começar, eu vou fazer a matriz no Excel. Eu vou colocar alguns valores aqui, de -10 até 10. Então esses valores aqui eu vou copiar e eu vou colar aqui na célula B1 de uma forma transposta. E agora eu vou fazer uma equação aqui para gerar os valores que ficarão nessa matriz toda. Eu vou fazer que esses valores vão ser o seno da raiz do quadrado da soma dos valores da coluna e da linha. Só tem que atentar aqui que eu vou colocar o sinal de cifrão, porque eu não quero que mude a coluna quando eu arrastar para o lado, e vou colocar também o sinal de cifrão aqui, porque eu não quero que mude o valor da linha quando eu arrastar para baixo. Agora eu posso arrastar minha fórmula para preencher todas as linhas da coluna B e depois para preencher todas as colunas e linhas do resto da matriz. Pronto. Essa é a matriz que eu vou plotar no Origin. Vou copiar. Uma observação aqui é que, por conta do sistema operacional, o separador de decimal é uma vírgula. E quando eu copio e eu colo aqui no Origin, ele já vai fazer a conversão automaticamente. Aqui eu tive que atualizar o Origin, estou usando a versão 2024. Então eu vou ter que usar essa colagem transposa aqui, porque senão ele vai jogar essa linha pro rótulo, e eu não quero isso. Então, aqui eu vou mostrar uma forma que poderia ser feito o gráfico 3D que gera erro. Se selecionar todas as linhas e algumas que estão em branco, por exemplo, e clicar aqui para gerar o gráfico 3D, isso daqui vai acontecer. Tem um espaço aqui em branco e isso não é desejável. Então eu vou apagar. E para evitar esse tipo de erro, o ideal é sempre selecionar todas as células. Se você selecionar todas as células e acontecer esse erro ainda, tem que apagar essas linhas em branco, ou linhas ou colunas em branco, que pode gerar esse erro. Então pronto, cliquei aqui no canto esquerdo, selecionei todas as células, venho aqui, tenho algumas opções de como fazer a plotagem. Eu vou fazer essa plotagem 3D com uma projeção. Ele vai abrir essa caixa de diálogo. Aqui os valores de Y, eu estou falando que eles estão na primeira coluna. Desculpa, os valores de Y, eu estou falando que eles estão na primeira linha. E os valores de X estão na primeira coluna. Foi por isso que eu não joguei essa primeira linha pro rótulo de coluna. Se tivesse lá, eu poderia selecionar aqui, né, o rótulo da coluna, e ele ia considerar os valores de Y os mesmos. Ou eu posso colocar aqui customizado, caso eu deixe os valores que estão na primeira linha nos comentários. Mas aqui vai ficar certinho. Esse é o gráfico 3D. Então, como a gente pode ver aqui, tem a projeção, né, da superfície. Eu vou estar configurando isso daqui, mas antes vou estar mostrando esses controles aqui embaixo. É por aqui que você pode girar o seu gráfico 3D de uma forma que fique melhor apresentável no seu trabalho. Então você pode inclinar, você pode modificar a perspectiva e assim por diante. Se você der 2 cliques
na superfície aqui, vai abrir essa caixa de diálogo, né? Você pode deixar transparente, ou você pode mudar aqui o plano que ela está sendo plotada. Aqui, quando está 100, ele vai ficar no topo, e quando tiver 0, vai ficar no fundo. Se eu clicar aqui no volume, né, que está a plotagem 3D, se eu der 2 cliques aqui, eu vou abrir a mesma caixa de diálogo, mas note que agora eu estou tratando somente desse item aqui. Eu posso também fazer alteração de transparência na superfície, mas eu não quero que fique transparente. Posso mudar uma coisa do preenchimento aqui. Posso mudar o mapa de cor, né? Aqui o preenchimento, se eu clicar no preenchimento aqui, eu posso colocar uma outra paleta de cores. Vou escolher aqui esse plasma, por exemplo. Também posso alterar cores individualmente. Então, se eu clicar nessa cor preta aqui, que seria o valor mais baixo, né, que tenho na minha matriz, eu posso alterar para uma cor que eu quiser aqui. Eu posso até mesmo selecionar a cor que inicia aqui a escala de cores. E aí, se eu arrastar lá para baixo, quando os valores forem maior do que 1, ele vai estar preenchendo com branco. Mas aí também eu não quero isso, eu quero que fique com a mesma cor do máximo do meu mapa de cores. Então, é só clicar nesse conta-gotas aqui e selecionar essa cor. Se eu aplicar, vou arrastar aqui. Note que aqui na minha escala de cores, né, eu tenho uma faixa que é branco, uma faixinha aqui que é preta. Como eu modifiquei essas cores, se eu aplicar essa cor branca e essa preta, vai sumir. Então, agora tudo que for maior do que 1 vai estar se repetindo nessa cor, nesse amarelo mais claro. Deixa eu arrastar para o lado aqui de novo. Aqui eu tenho também as linhas, né? Eu posso acrescentar linha, mas antes de acrescentar essa linha, eu vou tirar essa malha, né? Essa malha são essas linhas cinza que estão aqui no objeto. Você pode deixar, caso seja interessante, né, para você, ou você pode tirar. Se você clicar aqui em desativar e dar um aplicar, ele vai tirar e vai deixar como se fosse uma superfície lisa. Voltando aqui, eu posso colocar linhas em números específicos aqui que eu quiser, né? Eu vou encontrar aqui um valor mais próximo de 0. Então, vou colocar aqui então em 0,005. Se eu clicar do lado aqui, onde está na coluna linha, eu posso mostrar, né, uma linha cinza escuro, no estilo sólido, com uma espessura 2, por exemplo. Então pronto, daí apareceu aqui essa minha linha próximo de 0. Se o nível aqui não estiver adequado, também é possível mudar. Eu posso clicar aqui no nível e selecionar que eu quero que vá de -1 até 1 e colocar aqui eu quero 20 major levels, né, e 10 minor levels, por exemplo. Ou eu posso colocar por incremento também. Posso colocar
que eu quero um incremento de 0,2, indo de -1 até 1. Agora que eu apliquei aqui, o valor mudou. A linha que eu tinha colocado em 0 também mudou, porque eu aumentei o número de itens aqui, né, na minha escala de cores. Então aí agora eu tenho que corrigir isso daqui também. Agora apareceu o valor 0 aqui. Então eu vou colocar a linha que eu queria antes. Pronto. Isso também pode ser feito naquela superfície. Aqui ele já está aplicando todas as modificações que eu faço nesse objeto, também ele já está aplicando na superfície. Mas caso não faça isso, em algumas versões mais antigas eu acredito que ele não faça, é só clicar aqui e repetir a mesma configuração. Aqui eu não estou colocando nenhuma barra de erro. Caso eu queira colocar alguma parede lateral, só clicar na guia correta, ativar e escolher a cor que eu quiser. Vou colocar aqui cinza em X e preto em Z. Se eu aplicar, ele vai definir o meu gráfico dessa forma. Posso deixar transparente também se for de interesse. Vou desativar isso daqui porque eu não quero e eu clico em OK. Agora eu posso renomear os eixos. Então, se eu der 2 cliques aqui no nome do eixo, eu posso escrever e posso fazer a mesma coisa para os outros eixos, para o eixo X e para o eixo Y. Aqui, como eu já falei em vídeo anterior, esse aqui é o código que ele vai pegar o nome da coluna, mas como eu não coloquei nenhum nome na coluna, eu posso simplesmente escrever aqui. E eu também posso mudar o nome aqui da minha escala de cores. Também é possível fazer a mesma configuração de gráfico como foi mostrado nos vídeos anteriores. Então, se eu clicar no eixo aqui 2 vezes, eu vou abrir a janela de propriedades do gráfico, e aí eu posso mudar a escala. Por exemplo, eu posso falar que no eixo Z vai de -2 até 1. Então eu deixo o meu objeto um pouco distante da superfície para eu conseguir enxergar realmente aqui onde o 0 ele está, né, se encontra aqui no meio da superfície. Eu posso alterar o modo como é mostrado o valor. Ao invés de ser decimal, eu posso colocar aqui como para engenharia ou científico. Posso modificar o eixo, o nome do eixo aqui, né, tanto para o eixo X, Y ou Z. Mostrar essas grades de linha, né, que são essas linhas cinza que estão cortando aqui. Então, caso eu não queira que elas apareçam, é só eu desativar, tanto para X, quanto para Y, quanto para Z. Mas aí fica um pouco confuso, né? Então, acho que é interessante deixar aqui, pelo menos em Z. Também é possível mudar aqui a espessura da linha, né, se os traços eles vão estar sendo mostrados para fora ou para dentro, como nos gráficos anteriores. Aqui, só para manter um padrão, eu vou colocar todos os traços aqui para dentro do gráfico.
E aqui também eu posso colocar esses números, né, em locais especiais, ou definir algum intervalo de espaçamento. E eu também posso configurar aqui a minha barra de cores, né, a minha escala de cores. Então, se eu der 2 cliques aqui na minha escala de cores, vai abrir essa janela. E aqui, além dos itens que estão na esquerda aqui de preenchimento e níveis, que eu não vou mexer, porque ele está associado ao objeto que está sendo plotado, eu vou estar só alterando aqui os rótulos. Aqui ele está mostrando automaticamente. Esse valor aqui, Custom Format, que está um asterisco 4, ele quer dizer que são sempre 4 dígitos, né? Então, eu não quero isso. Eu quero que ele mostre somente 2. Então é isso que ele está aparecendo aqui, 2 dígitos significativos. Se eu quiser que sempre mostre 2 dígitos após o separador de decimal, eu posso colocar ponto 2. Então agora ele ficou num padrão melhor. Então sempre vai estar aparecendo 2 dígitos depois do decimal. Depois há outras configurações aqui que podem ser alteradas. Eu não vou mexer nisso daqui. E é isso. Eu acho que esse é o básico para fazer uma plotagem 3D. Até a próxima.